Gente, eu tava hoje de manhã lendo e refletindo sobre educação, sobre escola e sobre essas novas gerações, né? Geração Z, geração alfa, geração beta, e como o mundo está tão diferente. E eu preciso contar uma coisa pra vocês sobre educação. Tem um conceito que me pegou de jeito no final do ano passado. Eu não sei se vocês viram nas redes sociais, né, sobre esse conceito, e eu precisei desse tempo lendo e refletindo sobre ele para poder vir falar com vocês. É o brain rot. Já ouviram falar? Basicamente, é quando o cérebro fica sobrecarregado de informações, mas sem conseguir absorver nada de verdade. Sobretudo, informações mais superficiais. Por exemplo, a gente passa o dia todo rolando feed no Instagram, vendo vídeo no TikTok, pulando de uma coisa para outra. E no final, parece que nada fica. Você já sentiu isso? E essa sobrecarga e tanto acesso à informação como a gente tem tido, está literalmente apodrecendo o nosso cérebro. Brain rot é definido como uma deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa e vem do consumo excessivo de informação e conteúdo, que pode ser em meio físico, por exemplo, em livros, artigos, revistas, ou, hoje em dia, em meio digital ou no online, que se refere a conteúdos triviais ou superficiais, coisas que não são utilizadas na vida prática. Na minha adolescência, claro que a gente tinha coisas triviais, superficiais, mas não era tanto, né? E pasmem, o primeiro uso registrado desse termo, brain rot, foi encontrado em 1854, no livro Walden, de Henry David Thoreau. Depois de acompanhar as redes sociais no final do ano passado e perceber, né, todo mundo falando sobre o brain rot, como essa foi a palavra de 2024 eleita, inclusive por Oxford, e ver o potencial impacto negativo que esse consumo excessivo de conteúdos, e sobretudo conteúdos superficiais, triviais, como isso pode ter um impacto negativo na saúde mental, algumas coisas me chamaram a atenção. E claro, né, como sempre, eu fiquei pensando no que isso significa para a educação e para a escola mais especificamente. Os nossos alunos estão crescendo neste ambiente de superestimulação, de hiperestimulação. E quando eles chegam na escola, o cérebro deles já tá cheio, assim, sabe? E completamente acelerado. O problema que a gente tem é que esse modelo de ensino tradicional não está acompanhando essa mudança social e uma mudança até cerebral. A gente ainda ensina como se fosse 1950, esperando que eles consigam focar, processar e memorizar da mesma forma que há 50, 60, 70 anos atrás. Mas, cara, não tá funcionando. E não sou só eu que tô falando isso, tá? Tem vários estudos mostrando que a atenção média das pessoas, o foco, a concentração, essa atenção média caiu absurdamente nos últimos anos. Tem um relatório, que se não me falha a memória, da Microsoft, que disse que a atenção humana caiu para menos de 8 segundos. Gente, vocês têm noção que isso é menor do que o tempo de atenção de um peixinho dourado, que segundo esse mesmo estudo é de 9 segundos? Agora, junta isso tudo com o que a gente já sabe. Professores sobrecarregados, estudantes desmotivados, ensino engessado. O resultado? Uma educação que não faz nenhum sentido para ninguém. E o pior, quanto mais a gente tenta forçar esse modelo tradicional do século passado, mais a gente perde os estudantes. Sobrecarregamos os professores e mais ansiosas e amedrontadas ficarão as famílias. Porque o cérebro das nossas crianças e jovens simplesmente não responde mais ao tipo de estímulo que eles têm na escola tradicional. A escola, gente, está virando um ambiente cada vez mais maçante, que só traz mais ansiedade, desinteresse e pressão. Mas eu realmente acredito que não precisa ser assim. Tem um jeito de reverter esse cenário. E a solução não é voltar ao passado, como algumas pessoas falam, e também não é encher a escola de tecnologia sem propósito. A solução está em mudar a forma como educamos e como nos conectamos com os nossos estudantes, com os nossos jovens e com as nossas crianças. E aí eu cheguei em alguns pontos que eu vejo que realmente a gente pode usar mesmo para combater esse brain rot, e isso passa sim pela escola. Por exemplo, se a gente tem uma escola mais experiencial e menos conteudista, ela vai ser mais interessante. A gente tem que buscar um aprendizado baseado
em resolução de problemas reais e em desafios para motivar os estudantes. Outras estratégias que a gente pode buscar são estratégias que respeitam o funcionamento do cérebro moderno. Então a gente tem que entender sobre esse cérebro. E também um ambiente que estimule o pensamento crítico, analítico e não só a memorização. E aí, lendo e pensando sobre tudo isso, veio a ideia de que a nossa próxima aula, a nossa próxima Masterclass gratuita, seria então esse espaço ideal para a gente falar exatamente sobre isso. A ideia é a gente conversar sobre esse termo e eu vou te mostrar como o brain rot está afetando a educação. E mais importante, como a gente pode transformar isso na prática. Se a gente olha e vê que o mundo está mudando e que a gente tem novos desafios, a educação precisa acompanhar essas mudanças e trazer caminhos, soluções, diferentes para a gente enfrentar esses desafios. E sim, isso passa pela escola. A gente que está à frente da educação, a gente não pode se abster de olhar para estes desafios e buscar esses caminhos. Por isso, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero convidar você que se preocupa com o futuro da educação, Se você é um professor, um educador, um gestor, um pai, uma mãe preocupados, um entusiasta da educação, vamos aprofundar esse papo que eu trouxe aqui nessa aula gratuita? Vamos lá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder se inscrever, receber o link e o material da nossa aula gratuita e participar ao vivo comigo no YouTube. E eu preciso dizer, essa aula vai ficar gravada, mas ela não vai ficar disponível muito tempo, ok? Porque em breve ela estará na nossa plataforma exclusiva. Eu espero vocês dia 5 de fevereiro, às 20 horas no YouTube, para a gente continuar essa conversa.